Evangelho no Lar. Deus, nosso Pai, que tendes o poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra, deixar-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá a vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa santíssima imagem. Assim é, assim será. Prece de Cáritas. Pai amado de infinita bondade, nós rogamos, Senhor, as suas bênçãos para o Evangelho desta noite. Ajuda-nos, Senhor, envolvendo-nos e a todos aqueles que estão aqui presentes, para que possamos, unidos em pensamento e em coração, elevarmos o nosso pensamento a Ti, rogando, Pai, pela paz de todos, pela paz da nossa família, pela paz de toda a sociedade, pela paz, Pai, planeta, envolvendo a todos nas Tuas bênçãos. Rogamos, Senhor, que permaneças conosco durante o Evangelho no Lar. Capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu não vim destruir a lei. Cristo, item 3. Jesus não veio destruir a lei, quer dizer, a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, quer dizer, desenvolvê-la, dar-lhe seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso, se encontra nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constituem a base de sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, propriamente dita, ao contrário, ele as modificou profundamente. Seja no fundo, seja na forma, combateu constantemente o abuso das práticas exteriores e das falsas interpretações, e não poderias fazê-las sofrer uma reforma mais radical do que as reduzindo a estas palavras: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E dizendo: aí está toda a lei e os profetas. Por essas palavras, o céu e a terra não passarão antes de que tudo seja cumprido, até o último jota. Jesus quis dizer que seria preciso que a lei de Deus recebesse seu cumprimento, quer dizer, fosse praticada sobre toda a terra, em toda a sua pureza, com todos os seus ensinamentos e todas as suas consequências. Porque de que serviria ter estabelecido essa lei se ela devesse permanecer privilégio de alguns homens ou mesmo de um único povo? Todos os homens, sendo filhos de Deus, são, sem distinção, objeto da mesma solicitude. Mas o papel de Jesus não foi simplesmente de um legislador moralista, sem outra autoridade que a sua palavra.
Ele veio cumprir as profecias que havia anunciado sua vinda. Sua autoridade decorria da natureza excepcional de seu espírito e de sua missão divina. Veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está sobre a terra, mas no reino dos céus. Ensinar-lhes o caminho que para lá conduz, os meios de se reconciliar com Deus, e os prevenir sobre a marcha das coisas futuras para o cumprimento dos destinos humanos. Entretanto, não disse tudo, e sobre muitos pontos se limitou a depositar o germe de verdades que ele próprio declarara não poderem ser ainda compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos explícitos, para compreender o sentido oculto de certas palavras. Seria preciso que novas ideias e novos conhecimentos viessem dar-lhe a chave, e essas ideias não poderiam vir antes de um certo grau de amadurecimento do espírito humano. A ciência deveria contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento das ideias. Seria preciso dar à ciência o tempo para progredir. O Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Ele nos mostra não mais como uma coisa sobrenatural, mas ao contrário, como uma das forças vivas e incessantemente ativas da natureza, como a fonte de uma multidão de fenômenos incompreendidos, até então atirados por essa razão ao domínio do fantástico e do maravilhoso. E a estas relações que muitas coisas que ele disse permaneceram inteligíveis ou foram falsamente interpretadas. O Espiritismo é a chave com a ajuda da qual tudo se explica com facilidade. O Evangelho de hoje nos fala que o Cristo veio nos mostrar que Ele não veio destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Diz que a lei cristã, está resumida no amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, que não são simples palavras. Ele anunciou que depois do que Ele disse, viriam os Espíritos, sim, explicar para todos nós esse caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amar a Deus sobre todas as coisas significa reconhecer a grandiosidade do Pai. Jesus veio nos ensinar essa lei, a lei do amor, a lei de reconhecer no outro aquele irmão necessitado assim como nós, a lei que faz com que sejamos solidários, que nos dê a empatia de nos colocarmos no lugar do outro, Os tempos são chegados em que o ensinamento do Cristo ele tem que ser posto em prática. Vivemos num mundo de provas e expiações com grandes dificuldades, porque ainda não conseguimos aprender a esse amor. Ainda não conseguimos resistir às nossas imperfeições e abandonar esse homem velho que existe em nós. As consequências dessa mudança se farão sentir na humanidade. São fáceis de se prever, nas relações sociais, nos relacionamentos. Ninguém pode se opor, porque são os desígnios de Deus e resultam da lei do progresso, que é uma lei de Deus. É chegada a nova era, onde todos estarão em confraternização. Não existirá mais o eu e sim o nós, onde importa o que o outro esteja sentindo, porque ele nos afeta. O Espiritismo vem como uma ordem divina que repousa em cima das próprias leis da natureza, mostrar que tudo tem um objetivo útil na vida. Nosso mundo se desenvolve acima de uma ordem moral. Jesus nos mostrou que essa manseitude, que esse amor, que essa paz interior depende de nós. Ele nos mostrou o caminho. Não veio aqui simplesmente
para sofrer por nós e resgatar os nossos pecados, veio acima de tudo para exemplificar e mostrar o caminho que devemos seguir. Obviamente, nós ainda estamos muito distantes deste ensinamento que Deus, através de Jesus, nos traz. Vamos tentar cada vez mais nos colocar na posição daqueles que precisam aprender com os próprios erros para modificarmos o mundo. Vamos tentar cada vez mais termos paciência, termos resignação diante dos problemas, aceitarmos o outro como ele é e, acima de tudo, reconhecer que Deus é o Pai bondoso e amigo que sempre está próximo a nós, que a espiritualidade vem a serviço deste Pai misericordioso nos intuir e nos ajudar, que possamos, Senhor, diante de toda a nossa pequenez, entendermos, Pai, as Tuas leis e colocá-las em prática, que a nossa fé não seja uma fé teórica, mas que possamos amar ao próximo como a nós mesmos e a Ti, acima de todas as coisas. Te pedimos, Pai, que neste momento todos aqueles que estão envolvidos neste Evangelho junto a nós, familiares, encarnados e desencarnados, possam, Pai, receber as Tuas bênçãos e o Teu amor. Rogamos que possas auxiliar-nos neste momento de dor e dificuldade que passamos, que todo o nosso planeta passa. Faça, Pai, que a Tua luz se faça presente, protegendo-nos, Senhor, ajudando-nos na preservação da nossa saúde e a todos aqueles que estão ao nosso lado, todos aqueles, Pai, que passam dificuldades. Que o Teu amor se faça presente em todos os lares, que o Teu amor se esparja pelo universo, protegendo a todos e fazendo com que a Sua presença esteja entre nós. É o que Te pedimos, Pai, e o que Te agradecemos nesse momento. Senhor, muito obrigado pelo que me destes, pelo que me dás, pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza, olhos que contemplam o céu cor de anil, que se detêm na terra verde, salpicada de flores em tonalidades mil. Pela minha faculdade de ver, pelos cegos eu quero interceder, por aqueles que vivem na escuridão e tropeçam na multidão. Por eles eu oro a Ti, imploro comiseração, pois eu sei que depois dessa lida, numa outra vida, eles também enxergarão. Senhor, muito obrigada pelos ouvidos meus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do salgueiro, a dor e as lágrimas que escorrem no rosto do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro da praça a cantar. A melodia dos mortais que a gente ouve uma vez e não se esquece nunca mais. Diante da minha capacidade de ouvir, pelos surdos eu Te quero pedir, pois eu sei que depois dessa dor, no Teu reino de amor, eles voltarão a ouvir. Muito obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que canta, que ensina, que consola, pela voz que com emoção profere uma sentida oração. Pela minha capacidade de falar, pelos mudos eu Te quero rogar, pois eu sei que depois dessa dor, no Teu reino de amor, eles também cantarão. Muito obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de caridade, de solidariedade, mãos que se apertam,
Mãos de poesia, mãos de cirurgia, de sinfonias, de psicografias, mãos que numa noite fria cuidam ou lavam a louça numa pia, mãos que à beira de uma sepultura abraçam alguém com ternura num momento de amargura, mãos que no seio agasalham o filho de um corpo alheio sem receio, e meus pés que me levam a caminhar sem reclamar, porque eu vejo na terra amputados, deformados, aleijados, e eu posso bailar. Por eles eu oro e a ti imploro, porque eu sei que depois dessa expiação, uma outra situação, eles também bailarão. Por fim, Senhor, muito obrigado pelo meu lar, pois é tão maravilhoso ter um lar. Não importa se esse lar é uma mansão, um ninho, uma casa no caminho, um bangalô, seja lá o que for. O importante é que dentro dele exista a presença da harmonia e do amor. O amor de mãe, de pai, de irmão, de uma companheira, de um companheiro, de alguém que nos dê a mão, nem que seja a presença de um cão, porque é tão doloroso viver na solidão. Mas se eu ninguém tiver, nem um teto para me agasalhar, uma cama para eu deitar, um ombro para eu chorar, ou alguém para desabafar, não reclamarei, não lastimarei, não blasfemarei, porque eu tenho a ti. Então muito obrigada porque eu nasci, e pelo teu amor, teu sacrifício, tua paixão por nós. Muito obrigada, Senhor. Prece de gratidão, Amélia Rodrigues, psicografada por Divaldo Pereira Franco. Pai, nós te agradecemos, Senhor, mais uma noite de Evangelho no lar. Te pedimos, Pai, que nesses momentos finais fluidifique as águas, o nosso copo de água, para que possamos, Senhor, envoltos pelo teu amor, também fazer com que o nosso corpo físico seja, Pai, apaziguado nas suas dores, harmonizado, Senhor. Então te pedimos por essa fluidificação das águas e te pedimos também, Senhor, que permaneça conosco, harmonizando o nosso lar, e que aqueles que aqui se encontram e que estejam, Pai, em desacordo com as tuas leis, com a nossa evolução, que eles sejam encaminhados para outros sítios de restabelecimentos e envolvidos pelo teu amor. Pedimos, Senhor, perdão por todos aqueles a quem magoamos e que eles possam, Pai, encontrar a felicidade. Ajuda-nos, Senhor, a reconhecer quão pequeninos somos. Ampara-nos nessa noite e em toda a nossa caminhada, que tenhamos uma semana de paz e possamos levar a paz na semana daqueles que convivem conosco. Te agradecemos por tudo que recebemos e te pedimos, Senhor, as suas bênçãos para encerrarmos o Evangelho do Lar nessa noite. Graças a Deus.